Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar seguimento ao nosso ESD Tomo Único, hoje com a nossa última aula. Vamos estudar sobre o trabalho federativo ou de unificação do movimento espírita. Vamos conceituar, vamos trabalhar as suas diretrizes e como ele se estrutura. Se você não conhece o trabalho federativo, você está realmente convidado a participar conosco do nosso estudo. Mas eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, queridos amigos, estamos aqui de volta no nosso ESD Tomo Único, estudando sobre o trabalho federativo ou de unificação do movimento espírita. Vamos compreender o seu conceito, as suas diretrizes e estrutura. O que é o trabalho federativo? O que ele faz? Por que ele existe? Quais os seus propósitos? Como ele se estrutura? Então, realmente, esse é um assunto interessante, poucas pessoas conhecem, têm acesso a essa temática e é exatamente sobre isso que nós vamos conversar no dia de hoje. Vejam bem aqui, então, o que nós vamos estudar. Vamos conceituar o trabalho federativo ou de unificação do movimento espírita, identificar as suas diretrizes e explicar como se estrutura. Perfeito? Esse é o objetivo específico do nosso estudo de hoje. Então, vamos primeiro conceituar, certo? Então, é uma atividade meio que tem por objetivo fortalecer, facilitar, ampliar e aprimorar a ação do movimento espírita em sua atividade e fim, que é a de promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Então, vejam bem, o movimento espírita, que nós já estudamos, ele tem como objetivo promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, certo? Nós não vimos isso na aula anterior? Pois vejam, o trabalho federativo, ele procura fortalecer, facilitar, ampliar e aprimorar a ação do movimento espírita. Por isso é uma atividade meio, ok? Ele está ali para dar esse apoio, amparar, auxiliar para que o movimento espírita alcance a sua finalidade, certo? Decorre da união fraterna, solidária, voluntária, consciente e operacional dos espíritas e das instituições espíritas. Como vocês podem ver, o trabalho federativo, ele não é uma imposição. Ele é uma união fraterna e que decorre essencialmente da vontade, do desejo de cada um participar. Por isso é ali voluntária, consciente e operacional dos espíritas e das instituições espíritas. Não há imposição, e sim livre arbítrio. É fundamental para o fortalecimento e o crescimento das instituições espíritas e para a correção de eventuais desvios da adequada prática doutrinária e administrativa. Claro que o movimento espírita, quanto mais fortalecido ele tiver, mais ele cresce de forma harmônica e mais se evita eventuais desvios que possa ocorrer na prática doutrinária e administrativa. Então, quando nós temos o trabalho federativo dando esse apoio, dando essa sustentação, trabalhando para esse fortalecimento e crescimento, todos ganham. A doutrina em si e, consequentemente, todos aqueles que se dizem, que se colocam na condição de espíritas, porque se sentem muito mais seguros, fortalecidos, sabendo que o trabalho de unificação do movimento espírita existe e está ali para dar esse apoio, essa sustentação. Desenvolve-se através de um permanente contato com os grupos, centros ou sociedades espíritas, colocando à disposição dos mesmos sugestões, trabalhos, experiências e programas de apoio às suas atividades.
Realiza reuniões, encontros, cursos para dirigentes e trabalhadores, para a renovação e atualização de conhecimentos doutrinários e administrativos. E realiza ainda eventos destinados ao grande público para a divulgação da doutrina espírita. Queridos amigos, não há dúvida que, se nós estivermos nesse contato permanente com outros grupos e sociedades espíritas, realizando reuniões, cursos, eventos ao grande público, nós estamos trabalhando pela unidade da doutrina espírita. Se nós formos ilhas que não se comunicam, que não se unem, que não buscam estar em constante contato e troca de experiências, nós vamos começar, na verdade, a caminhar exatamente para o caminho oposto, proposto por Jesus e pela própria doutrina espírita. O objetivo da doutrina espírita era que ela fosse difundida, mas todos de forma unidos, de forma una, como uma grande sociedade, como irmãos que somos. Não é para que cada um seja espírita ali individualmente, junto àqueles que estão próximos, esquecendo ou mesmo relegando, discriminando outros centros espíritas, outros grupos espíritas, outras casas, outras federativas. Nós não estamos aqui para separar pessoas, nós estamos aqui para unir as pessoas. Por isso, a importância do trabalho federativo. Trazemos aqui para nós, para quem não conhece, a foto do site da Federação Espírita Brasileira, que tem exatamente esse trabalho de unir os centros espíritas, as federativas estaduais, buscando exatamente essa união, essa realmente reunião de todos nós que caminhamos, que escolhemos a doutrina espírita. As diretrizes do trabalho de unificação do movimento espírita encontram-se claramente definidas nos escritos de Allan Kardec, desde os primórdios do espiritismo. Entre os que nele veem fatos mais ou menos curiosos, nenhum laço sério pode existir. Uma simples divergência basta para dividi-los. Uma sociedade onde aqueles sentimentos se achem partilhados por todos, com o propósito de se instruírem pelos ensinos dos espíritos, seria não só viável, mas também indissolúvel. E o que nós buscamos, queridos amigos, é exatamente isso, essa união de propósitos, de pensamentos, de objetivos, para que a doutrina espírita se fortaleça, se torne indissolúvel, como muito bem colocado pelo codificador. Se nós estivermos buscando apenas a satisfação dos nossos interesses pessoais, não há dúvida que as divergências serão muitas e as divisões, o separativismo vai acontecer. Mas o que é que verdadeiramente nos move? É a unificação ou é ainda a satisfação dos nossos desejos inferiores, das nossas tendências tão pequenas? Reflitamos sobre isso para que possamos individualmente contribuir para a unificação do movimento espírita e não o inverso. Há leis gerais que podem ser comuns a todos os povos, mas que sempre, quanto às minúcias da aplicação e da forma, serão apropriadas aos costumes de cada um. Os espíritas do mundo todo terão princípios comuns, mas cujas aplicações variarão segundo as regiões, sem que por isso a unidade fundamental se rompa. Assim acontecerá com os centros gerais do espiritismo. Serão observatórios do mundo invisível, que permutarão entre si o que obtiverem de bom, uma vez que o objetivo que colimam é o bem da humanidade, e não a satisfação de ambições pessoais. Exatamente o que estávamos comentando há pouco. O objetivo maior
de todo o movimento espírita, de todas as casas, de todas as federativas, de todos os centros, de todas as pessoas, de todos os grupos, deve ser o bem da humanidade. Deve ser a preponderância, a vivência do amor, da lei de justiça e de caridade. Quando nós buscamos esse real objetivo, nós jamais iremos nos dividir, porque a nossa meta, o nosso objetivo maior, nos aproxima uns dos outros. Por isso, queridos amigos, que por mais que nós estejamos em regiões diferentes, claro que, como ele coloca aqui, nós vamos ter os princípios comuns, mas com aplicações um pouco variadas, segundo as nossas reuniões, segundo as nossas regiões, na verdade. Mas a unidade fundamental da doutrina espírita não vai se romper. E é isso que nós precisamos refletir e trabalhar sempre. É uma pena que dentro do movimento espírita nós ainda percebamos muitos comportamentos díspares, exatamente objetivando o separativismo e não a união de todos nós. Mas faz parte do processo. Ainda somos muito imperfeitos, todos nós estamos galgando, trabalhando, nos esforçando para realmente elevarmos a nós mesmos, elevarmos a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas emoções e passarmos a ver o outro verdadeiramente como nosso irmão. É um processo, mas nós chegaremos lá. Mas certamente, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós refletimos sobre essa temática, mais rapidamente nós vamos trabalhando o nosso interior, o nosso coração, de modo a alcançar esse objetivo. As orientações de Kardec vêm inspirando os espíritas do mundo inteiro, presentes nas seguintes diretrizes que norteiam o movimento espírita no Brasil e no exterior. O trabalho federativo e de unificação do movimento espírita baseia-se nos princípios da fraternidade, solidariedade, liberdade e responsabilidade que a doutrina preconiza. Caracteriza-se por oferecer sem exigir compensações, ajudar sem criar condicionamentos, unir sem tolher iniciativas, preservando os valores e características individuais, tanto dos homens como das instituições. Vejam aí que o movimento maior do movimento espírita, na verdade, a sua orientação maior é exatamente fraternidade, solidariedade, liberdade e responsabilidade. Nós não estamos e não devemos trabalhar com o objetivo de impor nada, mas de orientar. Cada um de nós tem livre-arbítrio, cada instituição, cada casa espírita tem o seu modo de agir. Mas não há dúvidas que, quando nós temos uma orientação, quando nós temos, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira a nos ajudar com orientações, com sugestões construtivas para que o trabalho desenvolvido pelas federativas estaduais, pelas casas espíritas, seja o melhor possível, nós, como nós estávamos dizendo, nós estamos trabalhando pela unidade, pelo fortalecimento da doutrina espírita, evitando que ideias equivocadas, em desconformidade com os verdadeiros princípios da doutrina espírita, sejam divulgados. Quando nós não temos esse trabalho, esse apoio, essa busca pela unidade, nós trabalhamos sozinhos e muitas vezes equivocadamente, não por maldade, não por má fé, não de forma propositada, mas em decorrência ainda das nossas imperfeições, que são muitas. Mas quando nós nos unimos, muitas vezes uma dúvida que um determinado centro, a federativa, eventualmente de uma cidade, de uma capital tenha, ela com certeza ela vai se aconselhar, ela vai dividir ideias, eles vão todos pensar, refletir juntos
E a probabilidade de se manter no erro é muito menor, porque várias cabeças pensando com o mesmo objetivo, a probabilidade é que o resultado seja mais eficiente, mais próximo da verdade, do que se nós trabalharmos isoladamente, realmente evitando essa união, essa atitude de solidariedade e fraternidade para com o outro. Então, não tenhamos dúvidas que o trabalho federativo é de suma importância para o fortalecimento da doutrina espírita. A integração e participação das instituições espíritas nas atividades federativas e de unificação são sempre voluntárias e conscientes, realizadas em nível de igualdade e sem subordinações, respeitando e preservando a independência, a autonomia e a liberdade de ação de que desfrutam. Ou seja, as federativas estaduais não são subordinadas à Federação Espírita Brasileira. Os centros espíritas não são subordinados às federativas estaduais. Trabalham todos de forma autônoma, com livre-arbítrio, consciência, voluntariedade, nível de igualdade sem subordinação. Isso é algo que poucas pessoas sabem. Muitas vezes se tem a ideia de que há uma subordinação, uma relação hierárquica para com a Federativa Nacional Brasileira, a FEB, e no tocante às estaduais em relação às casas espíritas. E não há. É verdade que são orientações importantes que, se nós resolvemos, quando eu digo uma determinada casa espírita, um grupo espírita, se propõe a seguir aquelas orientações, é porque aceita, entende que essas orientações são adequadas, tem propósitos adequados, justos. Não há ali uma relação de subordinação, mas há orientações. E precisamos lembrar que essas orientações não são feitas ao acaso, mas sempre com bom senso, pensando no melhor. Então, eu não sou obrigada, como casa espírita, a seguir. Mas certamente nós buscamos, na medida do possível, seguir aquelas orientações, porque são buscadas, são dadas, trazidas com o objetivo realmente de ajudar e de proporcionar o melhor e mais eficaz desempenho, a melhor e mais eficaz vivência da doutrina espírita. Em todas as atividades federativas, deve ser sempre estimulado o estudo metódico, constante e aprofundado das obras da codificação de Kardec. Essas atividades têm por objetivo maior colocar com simplicidade e clareza a mensagem consoladora e orientadora da doutrina ao serviço e ao alcance de todos, especialmente dos mais simples, por meio do estudo, oração e trabalho. Sem dúvida que o estudo metódico, constante, aprofundado é indispensável. Se nós não compreendermos os princípios espíritas, não podemos verdadeiramente praticá-los. Precisamos compreender os porquês. E, através do estudo, nós vamos entender os porquês. E aí, a vivência da doutrina espírita se torna algo natural, consciente. Eu não procuro praticar as suas orientações por imposição, mas porque eu compreendo, porque eu acho que tem lógica, porque tem bom senso, porque, na verdade, a minha intelectualidade, a minha inteligência concorda com aqueles princípios. Neles eu vejo lógica, eu vejo de fato uma resposta que atende às minhas ansiedades, às minhas perguntas, os meus questionamentos. A minha vida pautada naqueles princípios não me parece algo sem propósito, mas eu entendo, acredito e realmente quero agir de uma forma, porque eu entendo.
Então faz toda a diferença. E a doutrina espírita, ela está ao alcance de todos, dos mais simples, dos mais eruditos, porque a doutrina espírita, ela procura ser clara, ela procura ser lógica, ela procura ser direta, ela procura ser simples, o objetivo dela não é ser rebuscada, mas ao contrário, chegar a todos, exatamente para que todos possam compreendê-la e bem segui-la. Quanto à estrutura mais adequada ao movimento espírita, Kardec também apresenta suas diretrizes gerais e, dentre trechos mais significativos, constam: durante o período de elaboração, a direção do Espiritismo teve que ser individual. Era necessário que, saídos nos estados de embriões, numa multidão de focos, se dirigissem para um centro comum, a fim de serem aí examinados, de sorte que um só pensamento presidisse a coordenação deles, a fim de estabelecer-se a unidade no conjunto. Então ele disse aqui, Kardec, que no início, no período de elaboração, era importante que a direção do Espiritismo fosse individual, tivesse ali uma coordenação única a presidir aqueles estudos, estabelecendo-se mais facilmente a unidade do conjunto. E ele vai nos dizer agora que, após esse período inicial, era diferente. Aí ele já poderia trazer uma direção, na realidade, ter uma estrutura mais disseminada, não apenas única e individualizada. Mas, num primeiro momento, era importante que assim fosse, exatamente para que esse conjunto de informações pudesse ser bem examinado realmente e com orientação, com uma coordenação única, pudesse se buscar a unidade do conjunto. Mas ele também diz, hoje, que o trabalho de elaboração se acha concluído, que estabelecidos se acham os princípios gerais da ciência, a direção tem que se tornar coletiva, porque um momento há de vir em que o seu peso excederá as forças de um homem, e porque maior garantia apresenta um conjunto de indivíduos do que um só, capaz de abusar da sua autoridade e de querer que predominem as suas ideias pessoais. Em vez de um chefe único, a direção será confiada a uma comissão central permanente, cuja organização e atribuições se definam de forma a não dar vez ao arbítrio. Vejam como Kardec realmente, já desde o início, pensava no futuro, pensava muito mais à frente. Ele sabia que naquele início era necessária a presença dele como coordenador ali, buscando, coordenando, analisando, administrando aquele conjunto de informações. Mas, uma vez que o trabalho de codificação estava pronto, a direção não deveria mais ficar restrita a uma única pessoa. E como ele diz aqui, uma única pessoa pode abusar da sua autoridade, pode deixar ou buscar que predominem as suas ideias pessoais. Isso é possível acontecer. Nós conhecemos as nossas fragilidades. Quando nós estamos ali, na verdade, junto a um conjunto de indivíduos, a possibilidade disso acontecer é muito menor. Por isso, ele coloca realmente que a direção passaria a ser confiada a uma comissão geral permanente. Seria essa a organização mais apropriada, a estrutura mais apropriada ao movimento espírita. A comissão central será, pois, a verdadeira cabeça, o verdadeiro chefe do espiritismo, que nada poderá sem o assentimento da maioria, suficientemente numeroso para se esclarecer por meio da discussão. Não o será bastante para que haja confusão. Representando opinião coletiva, forçosamente terão uma autoridade que jamais teriam se emanassem de um só indivíduo. Fica aqui entendido que se trata de autoridade moral no que respeita à interpretação e aplicação dos princípios da doutrina, e não de um poder disciplinar qualquer.
Então, realmente interessante quando é colocado aqui que essa comissão, ela deveria ser numerosa para permitir a discussão, a troca de ideias, de experiências, mas ela não deve ser excessivamente grande para causar confusão. Tudo que é muito grande, fica difícil se conseguir uma unidade de pensamentos e de propósitos. Então, Kardec sentia que isso era importante, mas de forma adequada, equilibrada, e que, na verdade, as decisões seriam tomadas com base no consentimento da maioria, exatamente para que se buscasse evitar que as decisões emanassem de um único indivíduo. E ele retrata aqui, é importante destacar, que essa autoridade não é uma autoridade disciplinar por imposição de cargos, mas autoridade moral, porque nós estamos falando de interpretação e aplicação dos princípios doutrinários, da doutrina espírita, e ela é essencialmente moral. Então, nós não poderíamos deixar que a direção do movimento espírita tivesse como fundamento algo, um poder autoritário, déspota. Não, tem que ser algo realmente pautado na autoridade moral das criaturas. No Brasil, os esforços unificadores tiveram início com a atuação segura de Bezerra de Menezes, que se inspirou nas páginas de obras póstumas, de cuja obra foi o primeiro tradutor. Muitas foram as iniciativas de Bezerra de Menezes, no sentido de preservar a unidade doutrinária e assegurar a continuidade da propagação do Espiritismo e que continuam até hoje. E nós precisamos fazer a nossa parte. Talvez não estejamos na condição realmente de trabalhar num aspecto macro, mas na nossa atuação individual, nós sempre podemos trabalhar pela unificação. E será que nós fazemos isso? Qual tem sido a minha postura diante do outro? Mesmo aqueles que têm alguns pensamentos divergentes, eu busco conciliar, eu busco unir, ou eu tenho buscado, na verdade, exatamente o inverso? Então, nós precisamos refletir que nós também somos partícipes desse trabalho federativo, dentro da nossa situação, do nosso meio, da nossa casa espírita, nós precisamos trabalhar sempre esse objetivo. Então, duas dessas iniciativas são considerados marcos históricos do nosso movimento. Vamos ver qual é. As bases, aquele que na realidade trouxe as bases da organização espírita. Trata-se de documento proposto pela Federação Espírita Brasileira, FEB, e aprovado por espíritas de todo o país, num conclave, numa reunião sem precedentes, realizado em 1º de outubro de 1904. Alguns pontos de grande significado, vamos trazer agora. Empregar, desde já, todos os esforços para a criação na capital de cada estado de um centro calcado nos moldes da FEB, tendo por fim promover a organização e filiação de associações de estudos e propaganda em todo o estado. Tais instituições, aderindo ao programa da FEB, a ela se filiarão, sem nenhuma relação de dependência disciplinar, mas unicamente com intuitos de confraternização e unidade de vistas. Então, repita-se, essa união que foi buscada a partir desse conclave em 1904, buscava unir exatamente as associações de estudo e de propagação da doutrina espírita, mas sem relação de dependência disciplinar, mas com o único intuito de confraternizar, unir unidade de vistas, de posicionamentos, unindo o posicionamento doutrinário à doutrina espírita e, com isso, evitando que nós, de forma individualizada, tivéssemos interpretações muitas vezes particulares e
por que não equivocadas da doutrina espírita. E quanto mais nós nos unimos, mais irmãos nos sentimos uns dos outros. E verdadeiros cristãos estamos sendo, porque estamos aplicando, vivenciando aquilo que o Mestre querido nos ensinou. O Pacto Áureo trata-se de grande conferência espírita ocorrida no Rio de Janeiro em 5 de outubro de 1949. Os signatários desse pacto já não eram apenas pessoas físicas. O movimento espírita havia crescido. Então, os signatários, as instituições que participaram, muitas vezes já eram as federativas dos estados, que já haviam se formado, implementado seus regulamentos, suas normas, e já estavam em pleno funcionamento. Então, percebam que esse trabalho de unificação, ele foi crescendo até os dias de hoje. Claro que ainda hoje continua se estruturando em algumas regiões, se aprimorando, porque o aprimoramento é constante, mas não há dúvida que já há um trabalho muito grande da Federação Espírita Brasileira, das federativas estaduais, nesse trabalho de unir as sociedades espíritas, os grupos espíritas, as casas espíritas. Isso é maravilhoso, tá? Então, nós temos que ser também partícipes desse processo, trabalhar com afinco, sempre para unir, jamais para separar. Alguns estados, então, já possuíam suas entidades representativas que assinaram o documento. O Pacto Áureo, ainda falando sobre o Pacto Áureo, é criado o Conselho Federativo Nacional, órgão com a finalidade de executar, desenvolver e ampliar os planos de sua organização federativa. Mais tarde, em 1985, são criadas as comissões regionais, que desenvolverão suas atividades observando os norteamentos do Conselho Federativo Nacional. Dentre as atividades dessas comissões regionais estão coordenar e promover em nível regional as atividades que tenham por fim a difusão da doutrina espírita e as tarefas de unificação. Então, percebam que para que os trabalhos federativos pudessem ser realizados, natural que outros conselhos, comissões fossem formadas para dar execução ao trabalho geral da organização federativa, certo? Por quê? Porque a federação é o macro, mas para que ela possa se organizar, para que as suas atividades possam ser bem desempenhadas, era necessário, claro, que houvesse essas comissões regionais atuando de uma forma mais particular, mais próxima dos estados e de modo realmente a trabalhar ali no seu ambiente de trabalho mais limitado, mas todas com uma orientação única, que era exatamente o Conselho Federativo Nacional. Temos ainda o Conselho Espírita Internacional, fundado em 18 de novembro de 1992, é um organismo resultante em âmbito mundial das associações representativas dos movimentos espíritas nacionais. Vejam que o SEI, ele já tem uma amplitude mundial. Enquanto nós estávamos trabalhando as federativas, no caso da FEB, que é a Federativa Nacional, e as federativas estaduais, restrito ali ao nosso país, ao Brasil. Mas a doutrina espírita, ela não existe apenas no Brasil. Ela existe em todo, na verdade, em todo o planeta. Há regiões, como no Brasil, onde ela é mais vivenciada, mas ela existe em todos os cantos do globo. Então, como realmente foi importante a criação e o desenvolvimento do SEI, exatamente para unir as associações a nível mundial. Então, todas as associações representativas dos movimentos espíritas nacionais se uniram
com o mesmo objetivo, queridos amigos: unir, fraternidade, solidariedade, unidade de princípios. O objetivo não deixa de ser o mesmo. Então, países signatários do SEI: Argentina, Brasil, Espanha, Estados Unidos, França, Guatemala, Itália, Portugal e Reino Unido. Com certeza hoje já deve haver outros países. Essas informações foram trazidas da apostila da FEB, tá? Do módulo Tomo Único, mas muito provavelmente já há outros países aí, porque certamente a doutrina espírita ela continua crescendo cada vez mais e muitas instituições já buscam se unir ao SEI exatamente para, como nós colocamos aqui, unir esforços, somar experiências, crescer, fazer com que o movimento espírita cresça, se desenvolva e com isso mais pessoas possam conhecer a doutrina e possam ser ajudadas. Então conjugam esforços e somam experiências, objetivando o permanente fortalecimento e aprimoramento das atividades do movimento espírita em geral, sendo de suma importância para o movimento em todo o mundo. Não há dúvida que o SEI é importantíssimo. O SEI, nós temos hoje a TV SEI, que é uma TV espírita mundial, que está ali funcionando 24 horas de forma ininterrupta, com informações em vários idiomas, exatamente para atender o maior número de pessoas. O SEI também trabalha com a revista espírita, inicialmente startada por Allan Kardec. Então, o trabalho do SEI é fundamental também para a difusão da doutrina espírita no mundo. E, como eu disse, e vamos finalizando dessa forma, que nós possamos respeitar profundamente o trabalho federativo realizado, contribuir como nos for possível para a unificação do movimento espírita, lembrarmos que a doutrina do Mestre é uma doutrina de amor, de união e de fraternidade, e que se nós nos colocamos na condição de espíritas, precisamos agir como tal. Não é o que eu falo, é o que eu sou, é o que eu vivencio, são as minhas obras, são as minhas atitudes. Como é que nós gostaríamos de ser lembrados? Por aqueles que unem, por aqueles que buscam a fraternidade entre as pessoas, ou por aqueles que se acham melhores, prepotentes, donos da verdade e que, ao invés de unir, separam. Então, que nós realmente tenhamos essa consciência e possamos sempre trabalhar para que todos nós conheçamos e verdadeiramente vivenciemos a doutrina espírita. Certo, meus queridos amigos? E aqui nós vamos finalizando o nosso ESD Tomo Único. Eu só tenho a agradecer a você por nos acompanhar em mais esse estudo. Finalizando o módulo 3, ainda há muito estudo pela frente. Você que está terminando conosco o ESD 3, agora um mundo de oportunidades se abre. Se você, por exemplo, fez os 3 módulos, mas ainda não estudou de uma forma mais didática e direta as obras básicas, vá agora que já tem um conhecimento global do Pentateuco kardeciano, estudar cada um deles de forma mais a miúde e detalhada. Através do estudo do Livro dos Espíritos, você vai adquirir informações significativas, sensacionais para o conhecimento, para um melhor entendimento de toda a codificação. E nós temos o Pétalas do Espiritismo, que é o estudo de todas as perguntas de O Livro dos Espíritos. Temos ainda o Rosas da Mediunidade, que é o estudo do Livro dos Médiuns. Temos ainda o Rosas do Evangelho, onde nós estudamos por completo o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos ainda o Rosas da Justiça Divina, onde nós estudamos o livro O Céu e o Inferno.
E temos ainda o Rosas da Criação, onde estudamos o livro A Gênese. E além disso, queridos amigos, vamos também iniciar em breve o EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita. São 5 livros do EAD. Vamos iniciar, obviamente, pelo estudo do livro 1 e assim sucessivamente. Temos ainda, em breve, vamos iniciar também o estudo do livro Obras Póstumas, que foram as anotações de Kardec, mas publicadas após o seu desencarne. E após, ainda vamos iniciar o estudo da Revista Espírita, que são 12 volumes, então temos muito estudo pela frente. Isso é para que você se sinta estimulado a continuar estudando. Não pare no ESD, ainda há muito aprendizado para você e o Conhecendo o Espiritismo está aqui para isso, para ajudar você na continuidade dos seus estudos. Nosso objetivo é proporcionar cada vez mais o conhecimento da doutrina espírita para você, para que você possa estudar de forma didática, de forma simples, de forma agradável, procurando conhecer cada vez mais e, nesses cursos, através desse aprendizado, trabalhar a sua reforma íntima. Perfeito? Meus queridos amigos, eu só tenho então palavras de agradecimento a você. Muito obrigada pela sua participação, pela sua confiança, por ter estado conosco durante todo este tempo. Um grande abraço, um grande beijo e até o nosso próximo curso, se Deus quiser.